Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Vitória e com a Natasha a gente vai dar continuidade às videoaulas que a gente está falando sobre anatomia e fisiologia humana e falando dos sistemas do corpo. A gente já tem uma aula gravada que é sobre sistema cardiovascular e sistema respiratório. Caso você ainda não tenha assistido essa aula, você pode assistir essa nossa aula de sistema digestório e sistema excretor, mas depois não esquece de ir lá e assistir a de sistema cardiovascular e respiratório, tudo bem? O sistema digestório tem algumas funções básicas, que vão envolver ingerir, digerir e absorver nutrientes dos alimentos. E a gente vai ver que esses processos vão ser feitos em estruturas e em órgãos específicos do sistema. Importante frisar que o ato de digerir alimentos, ele se refere a quebrar, a fracionar esses alimentos de forma que seja mais fácil de digerir e depois de absorver os nutrientes deles. E nós temos dois processos que vão fazer esse fracionamento, essa quebra. Nós temos a digestão mecânica, que vai ser a quebra física mesmo do alimento, que vai envolver a mastigação, a deglutição e o movimento de peristaltismo. Então, a mastigação ela vai quebrar o alimento fisicamente. A gente come uma maçã, a maçã está inteira, depois o processo de alimentação ela fica fragmentado. E também tem um processo de digestão química, que também vai fragmentar, mas não vai ser o alimento em si, vai fragmentar as macromoléculas, que são componentes desses alimentos, e vai transformá-las em micromoléculas. Isso vai permitir que as células, os componentes, enzimas e tal, façam a absorção dos nutrientes que estão contendo nesses alimentos, porque se fossem só as macromoléculas, tem moléculas que têm cadeias gigantescas, né? Então, eles fracionam essas cadeias, transformam em componentes, em compostos menores, para que seja mais fácil essa absorção. Então, os processos de digestão, tanto de digestão mecânica quanto de digestão química, vão ser para facilitar o processo de digestão e vão fracionar o alimento, seja fisicamente ou quimicamente, por meio de enzimas e outros compostos, outras substâncias. Agora que a gente viu qual que é a função principal e básica do sistema, é importante entender quais são os componentes, que vão formar esse sistema. Então, o sistema digestório humano ele é formado por um tubo, que é o tubo digestório. Esse tubo ele vai ter ali, de 6 a 9 metros de comprimento, se esticado, porque a gente tem órgãos que vão ter várias voltinhas. Então, se a gente esticasse todo o nosso tubo digestório, ele teria de 6 a 9 metros de comprimento, ele dependendo do indivíduo. E além desse tubo digestório, tem também glândulas anexas que vão auxiliar na digestão, que é aquela quebra de nutrientes que eu falei anteriormente. Por que a gente fala que é um tubo digestório? Porque o tubo começa com uma abertura, que é a nossa boca, e vai terminar em outra abertura, que vai ser quando tem a excreção, dos dejetos. Então, é um tubo, não é um sistema fechado, como a gente viu anteriormente, por exemplo, lá no sistema cardiovascular. Não é um sistema fechado, é um sistema aberto, onde tem entrada e saída, dos alimentos. E quais que são os componentes principais? Do tubo digestório, a gente tem a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso, o reto e, por final, o ânus. E as glândulas anexas são 4. Nós temos glândulas salivares, o fígado, que no processo de digestão tem funções endócrinas, ou seja, é uma glândula. Tem também a vesícula biliar, que está ali colada no fígado, ela fica bem em cima assim, do fígado a gente vai ver que ela tem uma função conjunta com o fígado. E o pâncreas, que é outra glândula que vai estar ali muito perto do estômago. Mas agora a gente vai falar de cada uma dessas estruturas uma a uma, com vários detalhes. E aí, enquanto ocorre essa laceração, essa fragmentação do alimento pelos dentes, também ocorre a ação tanto da saliva quanto da língua. A língua ela vai misturar esse alimento, a gente não mastiga só com os dentes, enquanto a gente mastiga, a língua tá ali misturando, só que a gente não percebe, Então, a língua vai misturando e vai ocorrendo também a ação da saliva. E a saliva é a primeira parte da digestão química que a gente tem. A gente não tem digestão química só lá no estômago e nos intestinos. A gente tem a primeira parte da digestão química já na boca. Então, a saliva ela é um líquido que vai ser produzido e secretado pelas glândulas salivares. A gente tem glândulas salivares aqui ao redor da boca. A gente tem uma glândula que vai estar atrás da boca, vai estar mais ou menos aqui embaixo da nossa orelha, que é a glândula parótida. Uma glândula que vai estar embaixo da língua, que é a glândula sublingual. E uma glândula que vai estar aqui, no finalzinho da nossa mandíbula, que é a glândula submandibular. Todas essas glândulas, elas estão sempre secretando saliva, por isso que a nossa boca ela está constantemente molhada, com saliva. Na saliva, a gente tem uma enzima que é muito importante no processo de digestão, que é chamada de pitialina ou amilase salivar. A pitialina ela já vai começar
a fazer a digestão química e ela vai quebrar, ela vai fragmentar as moléculas de amido e de glicogênio. E vão transformar essas moléculas, a gente tem uma molécula grande, e os fragmentos dessa molécula vão ser fragmentos chamados de maltoses. E as maltoses, elas são mais fáceis de ser digeridas do que o amido e o glicogênio. Então, por isso que tem essa fragmentação. E aí, depois que a gente ingere o alimento e ele sofre todas essas ações, a ação dos dentes, da língua e da saliva, o alimento passa a ser chamado de bolo alimentar. O primeiro componente do sistema digestório é a boca. É na boca que vai ocorrer a ingestão, a mastigação e a umidificação do alimento. Isso vai ocorrer por ação dos dentes, da língua e da saliva. Então, a primeira fase da digestão é a ingestão. A ingestão é quando a gente ingere o alimento, quando o alimento vai para a nossa boca. Depois que a gente ingere o alimento, a primeira coisa que acontece com ele é a digestão mecânica, é a mastigação, é ali o fracionamento físico que eu falei anteriormente, que vai ser feito pelos dentes aqui nessa fase. Um adulto comum, ele tem 32 dentes, isso já contando os dentes do siso. E a gente pode dividir os dentes de acordo com a função deles na hora da mastigação do alimento. A gente tem 8 dentes incisivos, que são 4 na arcada superior e 4 na arcada inferior. Os dentes incisivos têm a função de cortar aquele alimento. Por exemplo, são os dentes incisivos que a gente usa quando a gente vai morder uma maçã, porque ele vai cortar o alimento e pegar só um fragmento. Os incisivos são os dentes que estão bem aqui na frente. Do lado dos incisivos, a gente tem os dentes caninos, que são 4, 2 na arcada superior e 2 na arcada inferior. Os caninos, eles servem para perfurar e para dilacerar o alimento. A gente percebe, por exemplo, que animais carnívoros que estão lá na selva, que precisam de utilizar essa laceração com mais frequência, por exemplo, os leões, os tigres, os felinos, eles têm esses caninos muito mais desenvolvidos do que os humanos, né? Porque a gente não precisa, a gente já tem o nosso alimento preparado. Após os caninos, nós temos os dentes pré-molares, que são 8. São 4 na arcada superior e 4 na arcada inferior. Todos os dentes a gente divide em lado direito e esquerdo, tá? Então, são 2 do lado direito embaixo, 2 do lado direito em cima, 2 do lado esquerdo embaixo, 2 do lado esquerdo em cima. Os pré-molares são os primeiros dentes que são mais achatadinhos, sabe? E eles servem para amassar e também para começar a triturar o alimento. E nós temos, por fim, os dentes molares, que são 12 para quem já tem sisos, todos os sisos. Contando com os 4 sisos que nascem depois, nós temos 12 molares, 6 embaixo, 6 em cima. E os molares vão triturar o alimento, né? Que é toda a parte da digestão mecânica que é para formar aquela massa mesmo. Agora, depois que o bolo alimentar sai da boca, a gente começa o processo de deglutição, que é quando a gente engole esse alimento, esse bolo alimentar. A deglutição ela vai ocorrer primeiramente pela faringe. A faringe é um canal que vai ligar a boca ao esôfago, que é a outra parte do tubo digestório. Então, depois que sai da boca, a língua ela vai empurrar o bolo alimentar para trás, né? E esse bolo alimentar vai passar pela faringe e vai ser conduzida para o esôfago. É importante saber que na faringe a gente tem uma estrutura chamada de epiglote, porque a faringe ela é um canal que é comum tanto para o sistema respiratório quanto para o sistema digestório. Então, a epiglote ela vai funcionar como uma tampa que vai abrir e fechar dependendo do que vai estar passando. Por exemplo, quando a gente está respirando, a epiglote abre o canal da nossa traqueia para que o ar ele passe direto para a nossa traqueia e vá para os nossos pulmões. Mas quando a gente está ou bebendo água ou ingerindo algum alimento, a epiglote fecha a abertura da traqueia e abre a abertura do esôfago. Então, o alimento ele passa direto para o esôfago e ele não vai para a traqueia. Quando a gente engasa, por exemplo, com algum alimento, é porque teve algum mau funcionamento ou porque a gente comeu muito rápido e respirou ao mesmo tempo. Então, teve um mau funcionamento aí da epiglote e um pouquinho do alimento, ele passou para o canal da traqueia, mas ele não vai. Então, a tosse, né, o engasgo, a tosse, ele é um mecanismo de defesa do nosso corpo, porque o alimento ele não pode chegar ao pulmão de jeito nenhum. Então, quando a gente tosse depois da gente se engasgar, a gente tosse pra gente expelir esse alimento para fora. E aí, se tudo der certo com esse mecanismo e a epiglote fechar direitinho a abertura da traqueia na hora que a gente está deglutindo, na hora que a gente está engolindo esse bolo alimentar, ele vai passar pro esôfago. O esôfago, ele nada mais é do que um tubo. Ele é como se fosse um cano que vai levar o alimento da boca, da faringe, até o estômago. Só que ele não é um canal que vai ser que o alimento vai ter passagem livre, né? No esôfago, manter a condição de alimento vai ocorrer por movimentos. E o que são esses movimentos? São os movimentos peristálticos, é o chamado peristaltismo. A gente tem peristaltismo em todos os outros órgãos a partir daqui do tubo digestório. Então, a gente tem no esôfago, no estômago, nos intestinos até o reto. É por isso que o alimento ele consegue ser conduzido até o final do nosso sistema. Se não tivesse esse peristaltismo, a gente teria que fazer o esforço de engolir ele até ele chegar
até o final do nosso sistema. E a gente vai ver que o processo de digestão, ele pode demorar dias para ser concluído. Então, a gente não conseguiria fazer isso por vontade própria. Por isso que tem esses movimentos que são involuntários. Então, a gente não pensa, a gente não faz esforço para fazer os movimentos peristálticos. Eles são movimentos involuntários que vão ocorrer em todo o tubo digestório, a partir do esôfago, para levar esse bolo alimentar, e depois a gente vai ver que ele muda de nome, né? De acordo com os processos que ele passa, até o final. Então, tem ali a musculatura do esôfago, é uma musculatura lisa, então é uma musculatura que tem esses movimentos mesmo involuntários, e ele vai passar, como se fosse, se você pegasse uma meia e colocasse uma bolinha, você tem que apertar. Então, sabe quando a pasta de dente tá acabando, que a gente vai lá e fica apertando para sair o que tá dentro? É daquela forma ali que ocorrem os movimentos peristálticos. Ele comprime a parte antes do bolo alimentar para empurrar ele para baixo, né? Então, ele fica fazendo esses movimentos até que o bolo alimentar chegue no estômago. Depois de seguir por toda a extensão do esôfago, o bolo alimentar chega no estômago. O estômago é um órgão localizado no lado esquerdo superior do abdômen, bem abaixo ali do diafragma. Então, quando os esfíncteres eles estão funcionando de forma ok, de forma legal, o suco gástrico fica ali recluso no estômago. E aí, quando a gente tem, por exemplo, refluxo, que é porque ou esse esfíncter não fechou direito, não fechou a tempo, ou então pode ser até uma condição que as pessoas realmente têm, que tem refluxos constantes, a gente tem um pouquinho desse suco, ele sobe pro esôfago. E aí a gente sente uma sensação de queimação, porque ele realmente está queimando, né? Como eu falei, o suco gástrico é corrosivo. Então as células elas vão secretar esse muco que vai proteger as paredes do estômago contra essa acidez. Por isso que as paredes do estômago, em condições normais, ela não sofre nenhuma ação desse suco, mesmo que ele seja extremamente ácido, extremamente corrosivo. E eu esqueci de falar, mas o esfíncter que está ali entre o esôfago e o estômago, que vai proteger o esôfago desse refluxo, é o esfíncter esofágico, e o que está ali entre o estômago e o intestino, que impede que o suco gástrico passe em maior quantidade para o intestino, é o esfíncter pilôrico. E aqui no estômago vai ter uma intensa digestão química, que vão ser a ação de várias enzimas, né? E ele passa o alimento, que agora é bolo alimentar, ele fica aqui no estômago de 1 a 4 horas. E esse esfíncter pilórico, que eu falei que é o que fica entre o estômago e o intestino, ele vai liberando esse alimento, esse bolo alimentar, aos poucos para o intestino. Então, ele não vai de uma vez, porque se ele fosse de uma vez, é que eu falei, quando tá ali, ele tá extremamente ácido. Se ele fosse de uma vez, iria corroer as paredes. Então, ele vai de pouquinho em pouquinho, e aí passam até 4 horas, até que todo o alimento passe para o intestino. E é importante falar que aqui, depois que o alimento ele passa por vários processos de digestão química, ele sai do nome de bolo alimentar, não é mais bolo alimentar, que é o que acontece depois da boca, e ele passa a ser chamado de quimo. E a próxima parada do quimo é o intestino delgado. O intestino delgado, ele é um órgão que ele é extremamente extenso. Ele pode chegar a ter 6 metros de comprimento. Isso se a gente pegasse ele e estirasse ele. Mas ele fica todo enroladinho para caber aqui no nosso tórax. Então, tendo aí seus 6 metros de comprimento, a gente tem algumas estimativas de quanto que é o tamanho de cada uma das partes. Porque o intestino delgado ele é dividido em 3 partes. A gente tem o duodeno, que vai ser ali bem o comecinho do estômago, que vai ter ali mais ou menos 25 centímetros. A gente tem o jejuno, que é a maior parte, que são todas as voltas ali que fazem, que pode ter até 4,5 metros. E o ilho, que é a terminação, que é o final, que tem até 1,5 metro. E aí, como eu falei, ali no duodeno é onde vai ter o esfíncter pilôrico. E aí o quimo que vai ser recebido do estômago vai passando aos poucos e vai ter o final da digestão química ainda no duodeno. E um pouquinho no início do jejuno. Como tem digestão, vamos lembrar, a digestão química é feita pela ação de enzimas. Então aqui no duodeno e no comecinho do jejuno, vai ter a digestão química e no duodeno vai desembocar dois sucos que são muito importantes e que são produzidos e secretados por outras glândulas. Lembra quando eu falei das glândulas anexas? A gente vai ter aqui ligação com pâncreas, com fígado e também vai ter um suco que vai ser produzido no próprio intestino, que é o suco intestinal, o suco entérico. E aí o suco pancreático, que é o produzido no pâncreas, e também vai ter a bile, que eu vou detalhar um pouco mais isso e a ação dessas glândulas anexas já. E aí a gente tem essa ação o final da digestão do intestino delgado. E nas porções finais, que é ali no jejuno e no ilho, vai começar a ser feita a absorção de nutrientes, né? E vai ser pelas microvelocidades que a gente tem nas células das paredes do jejuno e do ilho, que vai começar a absorver os nutrientes. Então, no comecinho do intestino delgado, a gente tem digestão química, e no final, no meio e no fim, a gente tem a absorção de nutrientes. E aí, depois que parte e faz todas as ações aqui no intestino delgado,
O que era chamado de quimo, agora é chamado de quilo. Além do intestino delgado, ali juntinho com o intestino delgado, a gente tem o intestino grosso, que é a porção final do sistema digestório, que é onde vai ter a absorção de água e de sais minerais desse quilo que veio lá do intestino delgado. Então, esse quilo, quando o quilo chega no intestino grosso, ele está extremamente líquido. Então, ali no intestino grosso, ele vai passar muito tempo ali, pode ficar de 1 a 3 dias no intestino grosso. Então, ele vai passar ali constantemente sofrendo a absorção de água e de sais minerais. Então, o que era líquido, né, vai perdendo água e vai se solidificando, que é quando ocorre a formação de fezes. E depois que passa para essa solidificação e que absorve a maior quantidade da água que tem ali nas fezes, o quilo ele passa a ser chamado de bolo fecal. E você já se perguntou por que as fezes elas têm um cheiro ruim? Sendo que o alimento, quando a gente ingere, tem um cheiro bom. Por que depois fica com cheiro ruim? Isso acontece porque no intestino grosso, principalmente nas porções finais, tem uma grande proliferação de bactérias, né, que é o que a gente chama de microbiota intestinal. Caso vocês ouçam por aí alguém falando flora intestinal, corrija a pessoa, tá? Porque flora, ela corresponde a plantas. E não tem planta nenhuma no seu intestino. Lá tem bactérias. Então, é microbiota, ok? Intestinal. Então, essas bactérias, elas agem ali no quilo e elas vão meio que vão excretar alguns dejetos. E são esses dejetos que conferem ao bolo fecal esse mau cheiro, esse odor. Mas elas são bactérias que não são ruins para o nosso organismo, não. Inclusive, elas são armazenadas, elas ficam ali em uma parte que a gente acha que não tem função nenhuma no nosso corpo, que é o apêndice. O apêndice, até pouco tempo atrás, não se sabia mais se tinha alguma função. Então, as pessoas falavam mesmo assim, a função do apêndice é inflamar e fazer a gente tirar ele, né, quando a gente tem apendicite. Mas não, já foi descoberto que além de servir assim de casinha para essas bactérias que são tão importantes no nosso microbiota intestinal, ele também tem funções relacionadas com o sistema imune. Lá no apêndice a gente tem vários linfócitos, e esses linfócitos eles produzem anticorpos, que é a nossa defesa a vários agentes antígenos que são patógenos, né? Então é muito importante lá no nosso sistema imune. E aproveitando, o intestino grosso ele também é dividido em algumas partes. A gente tem o seco, que é a primeira parte, que está bem ali no finalzinho, é o que vai se ligar ao intestino delgado. E lá no seco que fica o apêndice. Aí a gente vai ter cólons, depois do seco a gente tem cólons. O cólon que ele está subindo, porque o seco fica embaixo. O cólon que sobe é o cólon ascendente, porque ele está ascendendo, certo? Depois do cólon ascendente, o cólon ele meio que atravessa todo o nosso tórax para ir lá para o outro lado. Então ele está aqui, ó, do lado direito, então ele atravessa e vai para o lado esquerdo. Então esse cólon que atravessa o corpo é o cólon transverso. E depois, tá aqui em cima, vai descer o cólon, vai ser o contrário. O que subia era ascendente, o que desce é descendente. E aqui no finalzinho a gente tem o cólon sigmoide, porque esse finalzinho, eu não sei se vocês têm que ter muita abstração para ver, mas forma como se fosse um Szinho, forma uma curvinha que parece com a letra sigma, né? Então, é por isso que o nome é sigmoide. E o finalzinho a gente tem as terminações, que é o reto, e o reto desemboca lá no ânus, que é onde vai ter a excreção dos dejetos, né, das fezes. E ali no reto, geralmente o reto ele fica vazio, então, como eu falei, os resíduos, né, os dejetos, eles ficam no intestino grosso de 1 a 3 dias e eles só vão descer até o reto quando a gente estiver muito perto de defecar. Então, ele fica ali, o reto ele armazena um pouco das fezes, mas fica por muito pouquinho tempo. E aí, ele se enche de fezes e ele vai abrir mais um esfíncter que a gente tem no nosso corpo, que é o esfíncter anal. Então, quando as fezes elas ficam acumuladas, isso vai estimular o esfíncter anal e a gente vai sentir vontade de ir ao banheiro para expelir isso. Então, é aqui que finaliza toda a digestão, né? Que é quando sai lá pelo ânus todos os dejetos. Então, como eu falei, né? É um tubo digestório. Então, a gente ingere e depois a gente expele o alimento. Depois que expele, acabou a digestão. Lembra quando eu falei que eu ia detalhar um pouco mais sobre a ação das outras glândulas anexas posteriormente? Chegou a hora, a gente vai falar do fígado e do pâncreas, que são as duas últimas glândulas anexas que vão atuar no sistema digestório. Começando pelo fígado. O fígado, ele é um órgão que na sua função endócrina, sua função como glândula, vai produzir e secretar bile. E essa bile vai ser armazenada na vesícula biliar. A bile, ela é um líquido, como se fosse, por exemplo, o suco pancreático. Ela é um líquido que vai ter vários compostos, mas que não vai ter na sua composição nenhuma enzima. Então, ela não tem atividade enzimática, que é como, por exemplo, a gente tinha lá no suco pancreático ou então na saliva. Ela não tem atividade enzimática. Então, o que ela faz? Ela vai emulsificar. A bile, ela atua como emulsificante. E o que é isso? Sabe o detergente, o sabão que a gente usa para lavar louça? Ele é um emulsificante.
E o que emulsificantes fazem? Eles quebram moléculas de gordura. Sabe quando a gente tá lavando louça, a gente pega aquele prato que tá super engordurado e a gente passa detergente e fica como se fosse algumas bolinhas de gordura ali em cima da superfície do prato? É exatamente isso que acontece com as moléculas de lipídios, que são gorduras, que chegam lá no quimo do intestino. Então, essa bile ela vai auxiliar na quebra dessas moléculas. Vai auxiliar numa enzima que a gente chama de lipase, que é a enzima responsável por quebrar as moléculas de lipídios em moléculas menores. Ok? Então, a bile em si não tem atividade enzimática, mas ela meio que vai estimular a atividade da lipase, que é a enzima responsável por quebrar as moléculas de lipídios, que são gorduras. E a outra glândula anexa que a gente tem, que ajuda aí a digestão, é o pâncreas. O pâncreas, ele tá ali na voltinha do duodeno. O duodeno, se vocês perceberem, se vocês pesquisarem, ele faz uma voltinha, como se fosse uma curva. E o pâncreas fica ali bem nessa curva, então ele fica do ladinho do duodeno. Então ele tá sempre ali, produzindo e secretando suco pancreático. O suco pancreático, ele é uma solução extremamente alcalina. Lembra quando a gente falou do suco gástrico, que ele era muito ácido? Qual que é o contrário de ácido? É alcalino, é básico. Então, ele tem um pH muito, muito alto. Ele tem um pH muito alto, alcalino. Então, ele vai neutralizar a acidez do pH do quimo, que ele acabou de chegar do estômago, então ele está super ácido ainda, o quimo que chega no intestino. Então, o suco pancreático, ele vai atuar ali nesse quimo e ele vai ter ali na sua composição bicarbonato. E o bicarbonato que é o responsável por elevar o pH do quimo e ele vai chegar ali no pH 8, que é assim, de neutro para alcalino, sabe? Ele não é um 7, mas ele também não é muito alto. E também na composição desse suco pancreático a gente tem mais enzimas que vão finalizar a digestão química. Então, deu para entender? A gente tem um fígado que vai secretar bile, e a bile vai atuar como emulsificante, que vai estimular a quebra de moléculas de gordura de lipídio. O pâncreas vai secretar suco pancreático, que vai servir também como... que vai trazer também enzimas, também vai ter atividade enzimática, mas que vai ter a principal função para elevar o pH do quimo. Então, ele eleva o pH do quimo até 8, porque ele é uma solução extremamente alcalina. E por último, só para finalizar, a gente tem também doenças e infecções do sistema digestório. A primeira delas que a gente fala é a cárie dentária, lá nos nossos dentes. O que é essa cárie? A cárie é quando tem proliferação de bactérias, e essas bactérias elas vão produzir uns ácidos, que vai ser ali a excreção das bactérias, que corroem o esmalte dental. O esmalte dental é a camada aqui mais superficial do dente. Então, quando a gente tem bactérias nos dentes, aí por falta de escovação e tal, ou por uma escovação não feita da maneira correta, vai ter proliferação dessas bactérias. Essas bactérias vão produzir ácidos que vão correr o esmalte do nosso dente. E aí vai resultar na cárie dentária, que a gente depois tem que ir lá no dentista e tratar. Outra infecção que a gente tem são as infecções intestinais, que a gente tem a famosa dor de barriga, que ela vai ocorrer por causa de ingestão de alimentos contaminados com vírus, bactérias, protozoários, patogênicos, e tem vários tipos de infecções intestinais que a gente tem. A gente também pode ter, tanto como consequência das infecções intestinais, como por causas adversas, a gente tem vômito, diarreia e prisão de ventre. O vômito e a diarreia são mecanismos de defesa do nosso corpo, porque quando a gente ingere algum alimento que está ou estragado, ou que é um alimento estranho, é um corpo estranho que entrou no nosso corpo. Sempre que a gente tem algo estranho no nosso corpo, o corpo quer mandar isso pra fora, porque ele não conhece. Então ele acha, isso aqui é ruim pro meu corpo. Então ele quer jogar pra fora. Então é um mecanismo de defesa. Então o vômito, o que ele faz? Ele faz, lembra que eu falei dos movimentos peristálticos que tem nos órgãos do sistema digestório? Eles fazem esses movimentos peristálticos e vão empurrando o alimento pra cima, até que a gente que tenha uma força grande, que faz com que esse alimento volte de uma vez só, que aí ocorre vômito. Ou a diarreia. A diarreia é quando o alimento, ou o quilo, lembra quando eu falei do quilo, que o quilo ele é super líquido ainda, e que tem absorção de água lá no intestino grosso, e que ele fica até 4 dias lá no intestino grosso? Quando não tem essa absorção de água, e o alimento ele não pode passar muito tempo no nosso sistema, o corpo ele expele ele muito rápido. Então, por isso que sai líquido. Porque não teve um momento ali que ele fica no intestino grosso para ter absorção de água. Então, ele não fica ali por vários dias, no caso, e sai líquido. E aí, isso vai acontecer principalmente por alimentação inadequada, com poucas fibras vegetais, que vai ocasionar nessa diarreia. E a prisão de ventre, ele é o contrário da diarreia. Se na diarreia o alimento ele não fica no intestino grosso para ter a sua água absorvida, na prisão de ventre ele vai passar muito mais tempo, então ele vai ficar muito mais ressecado. E aí vai ficar difícil, também vai ter acúmulo de fezes por ali, então vai ficar mais difícil de ser expelido do nosso corpo. Além disso, a gente também tem a apendicite, lembra que eu falei que é a inflamação ali do apêndice, e pedra na vesícula biliar,
que a gente sabe que tem a bile, que é um líquido, quando tem alguma disfunção, ele durante a produção de bile faz com que essa bile solidifique e forme pedras na vesícula, e essas pedras doem, faz dor mesmo. Então a gente tem que ir lá abrir a vesícula e retirar. Bom, agora que falamos de sistema digestório, vamos falar um pouquinho sobre o sistema excretor. Bom, o sistema excretor ele é responsável pela maior parte da nossa excreção. A principal substância nitrogenada excretada pelo sistema urinário é a ureia, gerada como produto do metabolismo de compostos nitrogenados, especialmente de aminoácidos. Além disso, também é responsável pela filtração do sangue e eliminação de substâncias potencialmente tóxicas. A ureia ela é liberada no sangue, sendo dele removido pelos rins, que a eliminam na urina. Além da ureia, os rins também eliminam água, sais em excesso e outras substâncias potencialmente prejudiciais ao organismo. Mas quais são os componentes do sistema excretor? São os rins, as vias uriníferas, os ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Começando pelos rins, ele é um órgão com forma de grão de feijão e tem cerca de 10 centímetros de comprimento, localizado na parte posterior da cavidade abdominal, logo abaixo do diafragma, um de cada lado da coluna vertebral, e sua principal função é filtrar o sangue eliminando substâncias em excesso. E ele é dividido em 3 partes principais: o córtex renal, a porção central e a pelve renal. O córtex renal, também chamado de porção renal, localiza os seus néfros, que são responsáveis pela filtração do sangue. A porção central é onde fica a medula renal e apresenta várias estruturas triangulares, que são as pirâmides renais, que são agrupamentos de ductos que coletam a urina formada nos néfrons. E a pelve renal, que é onde é lançada toda a urina produzida pelo rim, formado por cálices maiores e menores, e esses são onde estão presentes as papilas renais. Bom, e como é composta as vias uriníferas? Tudo isso aqui também é a parte que está dentro do rim, que vai ajudar, como fala, são vias na qual vai ajudar todo o transporte dessas substâncias, e ele é separado em 3 partes principais: os néfrons, a cápsula renal e o corpúsculo renal. Os néfrons eles são estruturas tubulares que possuem em uma das extremidades a cápsula renal, no interior da qual situa-se o glomérulo renal, e o conjunto da cápsula renal e glomérulo formam o corpúsculo renal. A cápsula renal ela comunica-se com um longo tubo, chamado de túbulo néfrico, que apresenta 3 regiões: o túbulo contorcido proximal, a alça néfrica e o túbulo contorcido distal, que desemboca no ducto coletor, como vocês podem ver aqui na imagem. E qual é a função desses ductos coletores? Bom, eles vão conduzir a urina produzida nos néfrons até a papila renal, de onde ela flui sequencialmente para os cálices menores, para os cálices maiores e para a pelve renal. E quem são os ureteres? Eles são tubos que conduzem a urina da pelve renal à bexiga urinária. Cada ureter parte da pelve de um dos rins, descendo pela parede posterior do abdômen e desembocando na parte lateral posterior da bexiga urinária. Os ureteres realizam movimentos peristálticos que facilitam a condução da urina em seu interior. E a bexiga urinária? Ela é uma bolsa de parede muscular localizada na cavidade pélvica através da sínfise púbica. Em homens, ela fica na frente do reto. Já em mulheres, ela fica entre a bexiga e o reto, vai ter o útero. E qual é a sua principal função? Vai ser armazenar a urina, que vai fluir continuamente dos ureteres até sua eliminação do corpo. E agora a última estrutura, que é a uretra, que é um tubo que comunica a bexiga urinária ao meio externo. Nos homens, ou seja, quem tem um sistema testicular, mede em torno de 18 centímetros, e tem a uretra prostática, que vai ser a porção inicial da uretra, que vai da base da próstata, localizada na saída da bexiga, até o ápice da glândula. E a uretra membranosa, que é a porção seguinte, através da musculatura do períneo, e é envolvida por um anel de musculatura estriada esquelética, que é chamado de diafragma urogenital, que vai exercer um controle voluntário da micção. Além disso, também tem a uretra esponjosa, que é a porção terminal, que vai percorrer o interior do corpo esponjoso, peniano em toda a sua extensão, abrindo-se para o exterior, para a extremidade do pênis, como vocês podem ver aqui na imagem. E nela vai desembocar os ductos das glândulas bulbouretrais. Enquanto no homem a uretra é comum tanto ao sistema reprodutor e excretor, nas mulheres não. A uretra vai ser exclusiva do sistema urinário e ela abre-se para o exterior, entre os lábios menores do pudendo feminino, logo abaixo do clitóris. Bom, agora a gente vai falar mais um pouquinho da fisiologia, já que vimos todas as principais estruturas do sistema excretor e quais são as suas funções. As principais coisas que vão acontecer aqui vai ser a filtração, a reabsorção e a eliminação de substâncias. Mas como que isso acontece?
Bom, primeiramente a gente tem que ir lá na parte do rim. A gente sabe que a função dos rins é filtrar o sangue, dele removendo a ureia, sais, ácido úrico e outras substâncias que estejam em excesso no organismo. O sangue a ser filtrado chega ao rim pela artéria renal, que se ramifica muito no interior do órgão, originando um grande número de pequenas artérias, que vão ser chamadas de arteríolas aferentes. Cada uma dessas arteríolas penetra na cápsula renal de um néfron, onde se ramifica, formando um enovelado de capilares, chamado glomérulo renal. Estando agora na parte mais interna do rim, a gente tem então a formação da urina. Começando pelo corpúsculo. Lá, a pressão do sangue força a filtração do glomérulo, com passagem de substâncias para a cápsula renal. Essas substâncias são água, glicose, aminoácidos, sais, ureia e ácido úrico. Indo para o túbulo contorcido proximal, a gente vai ter a difusão e transporte ativo executado pelas células dos túbulos, que vão devolver substâncias do filtrado para os capilares sanguíneos. E quais vão ser as substâncias aqui? A água, glicose, aminoácidos e sais. Depois a gente vai para a alça néfrica, que é essa parte aqui bem mais embaixo, onde vocês podem ver no desenho. Nela vai ocorrer a osmose e reabsorção de água do filtrado para os capilares sanguíneos. No caso aqui, as substâncias vai ser a água e os sais. Depois daqui, a gente vai para o túbulo contorcido distal. Lembrando, primeiro a gente passou pelo contorcido proximal, agora é o distal. Aqui a gente vai ter o transporte ativo executado pelas células dos túbulos, que vão remover excreta dos capilares sanguíneos, lançando-os na urina. Nesse caso vai ser ácido úrico, amônia e os hidrogênio, porque como eu tinha falado também no começo, uma das funções desse sistema é eliminar substâncias que são potencialmente tóxicas para a gente, que no caso essas três são, e não é pouco. E depois a gente vai então para os ductos coletores, que eles vão então receber a urina e a conduzir ao ureter, que aí no caso vai eliminar a água, ureia, ácido úrico, sais, amônia, dentre outros. E como ocorre a eliminação dessa urina? Bom, ela é dividida em duas fases. Primeiro, a urina trazida pelos ureteres acumula-se na bexiga, até enchê-la. Depois ocorre a micção, ou seja, o esvaziamento completo da bexiga, com a eliminação da urina pela uretra. Agora, como a gente viu a parte da anatomia e fisiologia, é importante também a gente ver uma parte do controle hormonal, no caso dessa reabsorção de água e sais pelo nosso organismo. No caso, a gente vai ter dois hormônios principais aqui. No caso, vai ser o ADH, hormônio antidiurético, e a aldosterona. O ADH, que é o hormônio antidiurético, ele é produzido pelo hipotálamo e ele tem a função de reabsorção de água nos rins. Exemplo, quando a gente bebe pouca água e está desidratado. E ele acontece no ducto coletor e no tubo distal. E o que acontece? Provavelmente vocês já tiveram um momento em que vocês estavam de ressaca. Na verdade, vocês não, mas já viram algumas pessoas, já que vocês não têm idade para isso, que estavam de ressaca e a pessoa ela fica com muita vontade de tomar água. Muito. Por quê? Acontece que o álcool, ou até a cafeína, elas acabam inibindo a produção desse hormônio. Se a gente tem a inibição do hormônio, que é responsável pela reabsorção de água, então nosso corpo começa a ficar muito desidratado. Então ele vai começar o quê? A pedir água. E eles são formados principalmente no ducto coletor e no tubo distal, onde são jogados. E o hormônio aldosterona, ele é responsável por aumentar a nossa pressão e ele controla a quantidade de sódio no sangue, ou seja, de sal. Estimulada quando tem pouco sódio no sangue. Ele é produzido pelas glândulas suprarrenais, também jogado no tubo distal, onde vai ocorrer a reabsorção de sais, como a gente falou anteriormente. E o que acontece? Aí vocês perguntam, bom, a gente precisa se hidratar, mas tomar muita água pode ser ruim para o nosso organismo? Pode. Se a gente tomar muita água, o que acontece? Nosso organismo, então, vai acabar tendo que eliminar essa água. Nisso, a gente tomando muita água, vai acabar eliminando muitos sais do nosso organismo. E a gente pode ter uma hiponotermia. E isso é muito ruim pra gente. Então, beba água, se hidratem, mas também não exagerem. E agora, falando de doenças do sistema excretor, assim como eu falei lá no sistema respiratório, a gente tem várias doenças, mas aqui eu vou citar apenas uma para vocês, que inclusive ela é muito caracterizada por ser uma doença do sistema imune, ou seja, o nosso próprio corpo está atacando ele mesmo. No caso aqui eu vou citar a glomerulonefrite. O que acontece? Elas são lesões dos glomérulos renais, com grave prejuízo da função dos rins. Quais são os fatores que ocasionam isso? Destruição dos glomérulos pelo próprio sistema de defesa do corpo, no caso o sistema imune, e ocasionando então uma doença autoimune. E por que isso é tão ruim pra gente? Bom,
Se a gente tem, então, a lesão desses glomérulos prejuindo a função dos rins, as excreções vão começar a se acumular e vão intoxicar o organismo. Dessa forma, vai precisar de um rim artificial para filtrar esse sangue ou um transplante renal. Porque aí, se nossos glomérulos renais estão com problema e não tem a função dos rins, lembra de uma das funções do rins. Era o quê? Além de filtrar o sangue, ele também é para eliminar substâncias em excesso, inclusive aquelas que podem intoxicar o nosso corpo, como a amônia, o ácido úrico, a ureia, dentre outros. Mas aqui, se a gente não tem esse funcionamento agora dos rins, a gente vai ter então o quê? O acúmulo dessas excreções, que vai intoxicar o nosso corpo. E é por isso que é tão importante, nesse caso, o transplante artificial ou um transplante renal. Então se cuidem, crianças. E é isso, gente, sobre o sistema digestório e excretor. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, vocês escrevem aqui embaixo, ou falem com a Sandra, ou nos procurem nas monitorias. Então foi isso, pessoal, as nossas videoaulas. Muito obrigada pela atenção, obrigada por ter assistido. Bons estudos. E não esqueça que o Enem tá chegando, hein? Se liga, hein? Muito obrigada, tá? Até a nossa monitoria, não faltem. Beijos.